Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Louvado seja Deus, nessa manhã estamos glorificando o nome do Senhor. Deus te abençoe. Quero estar agradecendo a Deus enquanto você vai entrando, fazendo uma oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Graça e paz, quem vai entrando aí, Deus abençoe. Irmã Alcione Assunção, estava com saudade aí, irmã. Apresentando aí a Vila Airosa, pastor Edson, missionária Luz. Deus abençoe, amado. Deus abençoe você que vai entrando, você vai compartilhando aí com seus amigos. E eu estarei aqui. Hoje nós teremos a mensagem, Efésios 6, capítulo 10. E eu quero, já está passando enquanto vai entrando os irmãos aí, o que nós teremos essa semana. Essa semana nós temos todas as manhãs o ciclo de oração de 8 às 9 da manhã. Temos também das 10 horas a oração, o pão diário, né, a oração para o nosso dia. E também temos às 20 horas com a Bispa Lenice e as pastoras, missionários que vão estar ajudando, participando. Ela está convocando a cada trabalho uma mensageira, vai estar aí nos ajudando, participando, as irmãs. Do culto de quarta-feira com os irmãos também, às 20 horas. E também sexta, uma bênção de Deus, teremos com o Bispo Edson na direção, aí fazendo um trabalho maravilhoso, convocando, trazendo pregadores. Deus abençoe às 20 horas, sexta-feira. E no domingo pela manhã, às 9 horas e às 19 horas pela manhã, Bispo Carlos, Pastor Júnior, né, na direção do trabalho. E aí temos glorificado 9 horas da manhã. Então você não tem como não vir à igreja, não estar no presencial. Tem de manhã, tem à noite às 19, com todos juntos. É uma bênção, né? Deus abençoe os amados, glorificando o nome do Senhor. Estamos aí em trabalhos de início de ano, né? Convocando os departamentos, tivemos reunião, estamos reformando, estamos fazendo tudo para a glória de Deus, para nos termos frutos esse ano de salvação, batismo, uma bênção, né? Glórias a Deus. Também tem na terça-feira, lembrando, nosso presbítero Adelino, né? Na segunda, Bispo Edson e pastora Simone com a live. E na terça, o nosso presbítero Adelino também tem um estudo bíblico, né, Adelino de Souza Lima, no YouTube. Então você também, ainda mais você que foi batizado há pouco, você que é recém, precisa estar nas escrituras sagradas, e todos nós, né, para a glória de Deus, amém? Então, vamos à mensagem para a oração em nome de Jesus. Capítulo 6 de Efésios, das cartas de Efésios. Enquanto vai entrando aí, vai entrando um, vai entrando outro, e nós vamos alcançando graças ao Senhor. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda
a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo. Há uma grande coisa aqui, né? Para permanecerdes inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Deixa eu abrir aqui. Da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiai com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazei conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, né? Então Deus tem me dado muito essa palavra da armadura, e ela reveste o crente. Então a vida do crente é a vida de um alvo do adversário. Você mais apóstolo, a gente não. Jesus venceu. A paz do Senhor, Adriana Flávia, paz do Senhor, irmão José, paz a todos que vão entrando. Efésios capítulo 6, versículo 10, partido 10, sobre a armadura. Hoje o pão diário é a vida do crente. Então, a vida cristã. O crente é um alvo do adversário. Então, quando nós somos treinados para atirar flechas, ou ser um atirador, você treina com um alvo, né? E para que você tenha mira, para que você acerte o alvo, aquele alvo que no centro dele, quanto mais um atirador, quanto mais ele chega ao centro do alvo, ele está acertando mais, né? Então, a vida do crente, de nós todos, nós somos um alvo para Satanás. Só que ele não tem poder, não nos atinge quando nós estamos revestidos da armadura. É aí que vem a diferença do crente revestido. Quer dizer, ele está indo à igreja, está lendo a palavra, está em oração. Isso é o revestimento. Então ele se reveste disso aqui, ó. Veja bem, o crente vence, é vitorioso, mas ele tem que resistir, porque haverá novas tentativas. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele brama, ele fica atento à voz do crente, à vida do crente, perdão, mas quando ele vê um crente firmado na rocha, em oração, praticando a palavra de Deus, porque não é só ler e ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, quer dizer, ouvir e praticar a palavra de Deus. Aí nós estamos revestidos da armadura de Deus. E a armadura de Deus é para quê? Porque a gente vence uma batalha e poderá vir outra. Olha aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados. Quem vai lutar contra a pessoa? Agora, a pessoa chega ao momento que ela ultrapassa os feitos malignos, aí Deus a rejeita, aí sim a pessoa
tem o agir dela, ou a responsabilidade dela, e Satanás toma, aproveita tudo isso. Agora, quando a pessoa está revestida, ainda que ela falhe, tenha erros, ela conserta, e Jesus Cristo é o fiel advogado em 1 Pedro para nos ajudar. Então diz assim, porque a nossa luta não é contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, depois de terdes vencido tudo. Então, ainda, porque nós chegamos para Jesus, é uma vitória. Jesus Cristo é que nos alcança. O Espírito Santo vai em busca, vai em busca de todos nós. Então, Deus vai usando a oração e a intercessão, como teve hoje de manhã, no ciclo, todas as manhãs, ciclo de oração com a missionária Simone, também as nossas ajudadoras Yara e Diaconisa e outros, missionária Valda e todos que ajudam o trabalho, mas missionária Simone à frente, tem ajuntado os irmãos para a oração, que enquanto nós estamos a fazer, você está trabalhando a oração pela sua vida. E o que nos guarda é a oração, o que nos reveste é a oração, é a palavra e a oração. Mas a oração, ela é um revestimento diário, e renovo de revestimento para que a gente possa alcançar livramento diante do adversário. Então, a palavra diz que a oração do justo pode muito ser feita. Então, depois da gente ter vitória, a gente continua na oração, continua na palavra, para que a gente esteja revestido, porque poderá vir outras lutas. Olha aqui, permanecedes inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade, e revestidos da couraça da justiça, com a verdade, vestivos da couraça da justiça. O que traz a couraça da justiça? Quer dizer, Deus fazer justiça por nós. É a verdade. Então, por exemplo, Jesus disse, João 14, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade traz que é a palavra a qual nós praticamos, traz a justiça de Deus. Quer dizer, a justiça de Deus é que é em nosso favor. Então, alguém vai tentar alguma coisa contra você, mas não vai prevalecer. Amém? Não vai prevalecer. O inimigo vai usar alguém contra você, porque o inimigo vai agir como? Usando alguém contra você, mas não vai prevalecer. Todo mal na região celestial que intenta contra a vida do crente cai por terra, porque a justiça de Deus está diante de nós. E por isso você é abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então temos que estar cingido com a verdade. Não adianta a gente clamar a justiça de Deus, mas não andar na verdade. Não há justiça de Deus sem a verdade. Aqui está claro. E aí calçai os pés com a preparação do Evangelho. Essa é a base. Os pés do homem é a base. Deus fez os pés do homem para que ele possa se locomover. Pai do Senhor, missionário Adeli, Deus te abençoe, amado. Então, todos têm os pés para quê? Para se locomover. Então, os pés é base. Ninguém constrói uma casa, um edifício, sem a base. A base, por isso que é chamada de sapata. Sapata na construção, né? Por quê? Porque é os pés do prédio, é os pés da casa. Então, ali vai sustentar tudo. Então, a base dos nossos pés é que nos sustenta, que nos conduz. Então, é a palavra de Deus. A vida do crente, a base é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, se não praticarmos a palavra de Deus, nós não temos base cristã. Nós apenas somos cristãos de boca e de aparência, né? Com a Bíblia, com a roupa, vai para a igreja, mas quando volta,
O diabo, ele nos observa na nossa vida dia a dia. Ali é que ele nos observa. Nos observa quando nós temos os nossos atos, nosso trabalho, nossa casa, nosso dia a dia. É ali que o diabo age contra a gente. Ele espera a oportunidade, ele brama ao derredor, buscando a quem possa tragar. Só que quem está revestido tem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme. Ele não pode, porque ao nosso redor, quer dizer, junto, está o anjo do Senhor, guardando dia a dia. Olha o amor de Deus, né? E Salmo, se não me falha, memória 34, 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provar e ver que o Senhor é bom. Então você tem a prova. Quando o inimigo tenta, joga um laço, prepara o prato, tenta te destruir, né? Tenta fazer coisas. Né? Em dezembro mesmo é um exemplo, né? Eu estava lá embaixo, né? Próximo do Natal, e tinha um aviso assim, que eu tinha usado o cartão baratinho, R$ 25 para Netflix. Aí eu falei, eu não usei o cartão. E hoje eu estou aqui, eu não saí, não usei meu cartão aquele dia 25, acho que de dezembro, dia 25. E eu falei, eu não saí, e hoje é feriado, hoje eu estou aqui, eu olhei aquilo, na hora eu fiquei pensando, será que eu... Não, eu não fiz esse pedido. E aí ficou. Passou uns dias, tentaram, novamente, veio um aviso que não foi aceito, mas foi tentado usar o cartão. Depois a Adriana abriu, olhou para mim, eu falei, vê aonde é isso. Aí era uma pizzaria lá em Búzios. Aí eu falei, ué, mas eu estou aqui, então imediatamente pedi o cancelamento do cartão, quer dizer, fiquei sem o cartão, né, o cartão da minha conta, e a minha conta pessoal. Eu bloqueei a conta, pedi imediatamente, pronto. Né, depois vim quando eu voltei, né, já estava bloqueado, tranquilo, e ninguém conseguiu usar, mas vinha aviso que tentaram usar, mas dizia, foi recusado. Graças a Deus não deu nada. Por que Deus nos alerta? Para dar o livramento, é isso que eu quero passar. Depois fui na gerente, ela disse, não, fica tranquilo, está tudo bem, nós vamos fazer novo cartão. É assim, há a proteção do inimigo, o inimigo joga laços, né, tentar usar. Se a pessoa, o que a gerente falou, se eles fazem uma tentativa pequena, se houver a possibilidade de entrar na tua conta, aí que vai vir o estrago. Então o senhor fez certo, bloqueou, e nós aqui estamos atentos. Isso aqui não tem prejuízo nenhum para o senhor. Então, graças a Deus, porque é Ele que nos guarda, né? Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos orienta, é Ele que, enquanto a gente dorme, Satanás é 24 horas, tentando, né, jogando mal sobre a humanidade e principalmente o crente. Por quê? Porque quem está... hoje mesmo eu conversava com o nosso, aqui na igreja, o nosso amado pedreiro, né, que fez serviço lá embaixo para mim, veio fazer a reforma aqui da igreja. E o pedreiro dizia, olha, eu fiquei 20 anos no caminho do Senhor e me afastei. E quando eu estava, a minha vida era equilibrada, tudo prosperava. E agora eu ganho, e vida pessoal, vida emocional, tudo ficou, ele disse, tudo piorou. Então ele disse, eu tinha proteção de Deus, e hoje eu me sinto com lutas e não consigo resolver. Então eu falei, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder. Né? A palavra, o Salmo diz isso, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder. É aí que a gente vê o que é bênção. O que é bênção é o pouco ser equilibrado para o mundo. Não ter muito, mas não ter Deus é um perigo. Então o homem sem Deus, ele perde tudo, ele fica... Porque o inimigo, o que ele faz? Maltrata, aí que ele maltrata ainda mais. Saiu dos caminhos, perdeu a proteção de Deus. É um perigo, porque ele tem os dardos inflamados para
nos atingir. Observe aqui, embaraçando no 16, sempre, embraçando sempre o escudo da fé, quer dizer, tendo o escudo da fé, está sempre conosco, né, na firmeza que nós estamos na palavra, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quer dizer, a fé, acompanhada da palavra, ela nos dá poder para impedir a ação de Satanás e nos destruir. Essa é a parte boa que nós temos. Então aqui é simples, a palavra aqui está clara, mas só que uma depende da outra. Não adianta eu ter fé. Você já viu aquele crente cheio de fé que quer fazer o monte voar para o mar, mas você olha para a vida dele, a vida não conduz. Olha para aquela pessoa que abre uma obra, mas ela não foi chamada por Deus, não foi ordenada por Deus, e diz que está fazendo, e quer fazer, e quer ser. Está à mercê de Satanás. Olha para aquelas vidas que não mantêm a palavra de Deus em prática, né? Fala muito da palavra. Eu conheci, né, quando era criança, pessoa que falava muito da palavra de Deus, as coisas boas e retas, mas a sua prática não condizia. E hoje estão assolados por Satanás, porque a palavra se cumpre. Pessoa que está aqui, o Salmo 91, ele é um salmo claro. Ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha como começa o salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, ainda que 1000 caia ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Veja bem, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pessoa pode sair do esconderijo e aí fica à vontade. Tudo que o diabo quer é um crente fora da obediência. O problema não é errar, o problema é restaurar, o problema é obedecer. Porque a pessoa pensa assim, ela erra, ela suja num lugar, aí quando vem a repreensão, a primeira coisa, eu saio da igreja. Só que ela se esquece que é um Deus, que não é só numa igreja. Porque Deus é Deus de tudo, não só da igreja. Deus é Deus de tudo. Contempla o justo, a palavra diz, e contempla o ímpio. E ainda mais o crente. Aí Deus vai esperar oportunidade para tratar. Eu vi pessoas, né, eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito lá atrás, ninguém conhece, ela não sabe, mas o exemplo é bom. Ela estava, uma missionária me procurou e disse: pastor, eu estive orando nas madrugadas, isso tem uns 20 anos, e assim, Deus me dava muito, Senhor. Eu vim aqui, ela tinha vindo aqui pregar, e ela disse: Deus me dava muito, Senhor. E falava assim: fala com ele. E ela disse, né, eu estou com um problema grave, porque o senhor sabe, eu sou missionário, o senhor me viu, graças a Deus, Deus me usa, mas eu tenho uma irmã que ela desviou do caminho, bem de situação, sabe, essa mulher é rica. Ela disse: eu nunca tive nada, mas ela é rica, muito bem, e ela foi parar no hospital todo encravado, seus nervos encravados, e não tinha médico que dava jeito. E eu falei: poxa, e aí o marido, ela disse, o marido dela é um amor de homem, cuida bem da casa, um homem que vai e faz as compras atrás. Essa mulher, eu me lembro quando ela reclamava e brigava e coisas, sempre falei para ela: mano, olha o seu marido, é um homem que prospera, um homem que tascou. Ela disse: ela vive num patamar rico, mas ela sempre foi briguenta, nunca se agradou dele, ele acabou deixou, os filhos ficaram com ele. Olha que coisa terrível, né? E a mãe acabou toda... Irmão, quando eu vi os músculos dela, os nervos dela, era tudo atrofiado. De ver aquilo, chorei de ver aquilo. Ela toda atrofiada, a boca estava aqui, ó, tudo torto. Não é que deu derrame, não, é que ela foi ficando toda torta. E é isso que o diabo faz. E aí ela perdeu tudo praticamente, porque ficou no hospital de luxo. Mas, ó, sem saúde você não faz nada. E ser encravado, ela praticamente perdeu, ficou lá. E eles viveram a vida deles. E ela disse, levou o pastor, falava e coisa, e ela nunca foi.
Eu pedi a ela um jejum, eu falei, porque logo, né, entendi logo de Deus. Aí está o diabo. Então tem que ter um jejum e oração. A casta, ela só sai com jejum e oração. Ela não sai só com a oração. Ela não sai, a casta não sai. Isso é o próprio Jesus, e eu experimentei várias vezes isso. E vai orando e a pessoa continua do mesmo jeito. Por quê? Porque é só no jejum e oração que sai a casta. Existe a camada de demônio. Uma é uma camada, a outra é casta. A casta é pior. E aí depois vem os mais superiores dele. Mas a casta é pior, porque ele entranha na pessoa e fica ali e não tem oração que tira. Então os discípulos de Jesus teve essa experiência. E foram orar por uma causa, e voltou e disse, olha, Senhor, nós oramos por esse moço e não podemos expulsá-lo. O diabo não saiu de jeito nenhum. E olha que eles eram separados, não é que eles não tinham autoridade, não é isso. Não é isso. É porque era um demônio que não era tipo casta, não saía. E Jesus, olhando para eles, para os ensinar, né, disse, olha, essa casta só sai com jejum e oração. Quer dizer, porque eles oravam, né, até jejuavam, mas oravam, mas não era o jejum suficiente para tirar aquela casta. E aí Jesus se expulsou, porque ele estava, primeiro que a autoridade sobre os demônios, é Deus, e ele expulsou, e o pai reclamou, né, disse, olha, teus discípulos oraram e não, meu filho é jogado no fogo, aquele moço era jogado para todo lado. Então, se você está desse jeito, ou sua família desse jeito, que o demônio joga para todo lado, né? A gente tem problema com família, filho que às vezes não quer seguir, mas estão guardados em Cristo e Deus, ainda não ultrapassando os feitos malignos. Nós vamos orar para guardar, para eles não ficarem desse jeito, mas fica guardado. Então o diabo não pode tocar. Enquanto houver revestimento, e quem está na brecha, como eu preguei na Santa Ceia de manhã sobre Neemias, né, e sobre Ezequiel, busquei a quem estivesse na brecha e não encontrei, quer dizer, mas em Neemias Deus acha ele na brecha, e ele entra na brecha quando ele vê Jerusalém destruída, o povo de Deus, a cidade de Deus destruída, ele parte para cima do diabo e vai lá. Quer dizer, não adianta só orar. A oração, ela tem dois tempos, orar e agir. Então, às vezes, a gente não fica esperando as coisas acontecer também. Não dá os passos precipitados, não é isso que eu estou falando. Tem certas coisas que a gente tem que esperar, a gente tem que saber de Deus. 3 respostas: sim, não e espera. Se for o não de Deus, vai ser igual a Moisés, não adianta bater em certas teclas. O que for não de Deus é não e acabou. Deus é Deus e não volta atrás. É como ele falou com Moisés. Moisés tentou a primeira, o Senhor disse não. E ele foi para a segunda, insistindo, pediu perdão e insistiu para a terceira vez. O Senhor disse, não falamos mais disso. Acabou. Não. Você não fica e não entra na terra prometida com eles. Acabou. E acabou. E aí Moisés entendeu, foi lá, agradeceu a Deus, orou pelo povo, aceitou. O maior problema do crente é aceitar a correção. Então, uma atitude do crente, quando ele está no perigo do diabo agir na vida dele, é ele se rebelar contra Deus. Davi foi sábio, errou, ele se ajoelhou e disse, eu pequei. Quando ele fala essa palavra para o profeta, que está Deus ali presente, com certeza, quando ele diz, eu pequei, eu errei, e o Senhor me perdoa, pronto, ali resolveu tudo, porque Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de graça, de justiça. Isso é justiça de Deus. Se arrepende, sim, então haverá consequências disso, mas eu vou te ajudar. Então, e Davi ia ser morto naquela hora. A história estaria contando outro guerreiro levantado por Deus, porque Davi era um homem simples, franzino, né,
de 1,70 m aí pelos historiadores, não era mais que isso, e magrinho. Não era homem com massa e grande e forte como Sansão. Era homem que a aparência dele enganava. Só que quando ele puxava da espada, o espírito revestia, meu irmão, pode vir de 1000 que ele tinha força para matar e para cessar o inimigo. Por quê? Porque era um homem temente, era um homem constituído por Deus, era um homem de oração. Davi era um homem de oração, tanto que ele salmodia, era um homem de louvor. Louvor é uma arma para o inimigo, tem poder sobre o inimigo. Então era um homem de adoração a Deus e de obediência. Então o problema dele não era quando ele errava, era quando ele falhava como homem, mas assim, os desejos, as coisas, ele falhava, mas ele, Senhor, me perdoa, eu pequei, me corrige. Isso é que Deus acalenta. Agora é muito fácil, né? Eu estou 30 anos no caminho, eu vi pessoas que, não só na igreja aqui, na igreja do meu pastor, né? Quem é ele para me corrigir? Eu ouvi muito isso. Porque por trás tem os bastidores, por trás da cortina. Quem é ele para me corrigir? Quem é ele para me chamar a atenção? Isso aí, ó, é um perigo. Aí corre o risco de ultrapassar, porque Deus pode rejeitar, tenha misericórdia que não aconteça com ninguém como Saul. E aí fica coisa. Sabe por quê? Porque eu errei mesmo e acabou. Isso leva o homem à destruição. Leva o homem à destruição. Satanás gosta de, aí aproveita, aí que ele suga o homem. Então todos esses que fizeram isso com Deus, na minha caminhada de 30 anos, foram para a lona. Foram para a lona. Foram, se destruíram, eram bens e perderam tudo. Porque a gente pensa que a pessoa está bem materialmente, é suficiente. Não é suficiente, a gente já provou disso, eu provei disso. Eu corria atrás do dinheiro e, bom, eu vou conseguir. Quando eu chegava, pensava que estava a coisa, e o inimigo vinha, destruía tudo. Ainda mais com a situação desse Brasil. Mas o que acontece? Vi muitos que tem muito, mas não tem nada também. Não tem paz. Eu já orei com muita gente que tem muito, tem condição. Eu fui orar numa casa, tem uns 5 anos, se me falha a memória, passa tão rápido, eu estou me perdendo assim com o tempo, tem que ficar anotando. Mas tem uns 5, 6 anos. E eu fui convidado a estar nessa casa, e aqui em São Paulo, num lugar luxuoso, né, uma casa quase que mansão boa. E quando eu cheguei na casa, me avisaram, né? Olha, o pastor que me convidou disse, olha, lá tem eu já preguei para essa moça, ela fala comigo que quer Jesus, eles tem outro tipo de caminho e coisa, mas eles estão com um filho que fica no quarto escuro, não quer comer, só vive no escuro. Quando a pessoa começa a ficar assim, não é a criação da pessoa escura. Isso nós temos que separar as coisas de Deus. Deus ama tanto branco, amarelo, preto, todos. Deus é criação de Deus todos. Nós não estamos nesse campo, nós estamos no campo da treva. Treva não é escuridade, treva é inferno, é destruição. Esse é que é o mal. E aí, esse moço ficava em quarto escuro, só queria se vestir de escuro. Quando começa assim, observa na rua. Eu observo, às vezes vou andando na rua, olho aquela moça jovem, toda vestida, isso, é caveira, é aquilo, sentadinha, às vezes boazinha, quietinha, mas ali já está. É uma porta, né, pro diabo. Uma porta. Eu não tenho nada a ver com quem quer fazer tatuagem. Problema de cada um. Eu já criei filhos, eu não tenho que me preocupar com isso. Cada um que aprenda o que é. Só que a Escritura Sagrada diz que nosso corpo é templo. Então, quem quiser que entenda isso, leia Coríntios, o livro de Coríntios, leia todo o livro da salvação de Romanos, o livro que traz sobre a lei e a graça. Leia Coríntios, o apóstolo Paulo que mais pregou, que mais gritou dentro da igreja. O apóstolo Paulo não pregava somente,
Ele gritava às vezes com eles, dizia: olha, vocês estão como cachorros, começam no espírito, mas acabam na carne, porque vocês conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Assim que o apóstolo Paulo pregava, ele não pregava diferente, não pregava tão maciozinho. Ô irmãos, é assim, é assim, é assim. Porque para agradar, e para agradar, para querer ser uma coisa é você pregar tranquilo, uma coisa é você pregar para agradar, porque está ferindo, estão com pecado, não. O profeta veio até Davi e falou para ele assim: o que tem que fazer? Contou a história e falou: o que tem que fazer com esse homem? Ele disse: Davi era justo, né, obediente a Deus. Esse homem tem que morrer. Pois é, esse homem é você. Olha a palavra mansa, boa, né? Esse homem é você que vai morrer. Isso é amor de Deus, porque Deus deu a chance para ele a se arrepender e a conhecer mais a Deus. Que o arrependimento traz fruto. Quando a palavra diz traz fruto, ela traz mais conhecimento de Deus. Toda vez que a gente erra, a gente vê o amor de Deus. Por quê? Mas para quem reconhece: Senhor, errei, quero me consertar. Não é fugir não, Davi podia fugir da presença de Deus. Deus disse: esse homem é você, e ele morreria ali. Eu falo sem erro, ele ia morrer naqueles dias, ali ou ali mesmo, fulminado. Ia cair fulminado como caiu Ananias e Safira no Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Escute aqui, meu irmão, na graça, tá? Porque a gente tem muito o contexto da lei com a graça. Não, mas era na lei, era olho por dentro. A graça é pior do que a lei. E Jesus falou isso. Jesus é claro, nós estamos num tempo pior. Estamos num tempo que a gente pode ir vivendo, que Deus está dando, como diz, linha na pipa. Mas a graça é pior, porque se eu morro no pecado, eu não tenho mais chance para Deus. Quem morreu na lei ainda teve a chance para Deus. Porque Jesus tinha que cumprir e vencer o império da morte. Agora, quem morre na graça, conhecendo o caminho, e desobedece no caminho, e se rebelia contra Deus, esse é o perigo. Então, a nossa luta é contra principados e potestades do mal. Eu quero orar aqui. Então, está revestido, e aqui, tomai também o capacete da salvação. Quer dizer, a obediência, temor, é andar na verdade, é andar com os pés firmes na palavra de Deus, que diz assim, da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se nós não vivermos a palavra de Deus, crentes loucos, aquela mulher, perdão, eu acabei até esquecendo da mulher, aquela mulher, aquele dia, ela se arrependeu. Eu entrei no quarto já sabendo que ela rejeitava pastores, rejeitava o evangelho, saiu do evangelho e estava daquele jeito. Ela falava, não era ela falava, era um demônio que falava dela. E dizia: eu não quero, eu não. Ela falava, a mulher falava em voz de homem. E aí eu já entrei no quarto acabando com o demônio, né? Eu já entrei no quarto dizendo assim: o céu, o inferno. A missionária ficou na porta. Ela disse: eu não vou nem entrar assim para não... Eu vou ficar na porta aqui, mas o senhor deixa meio aberto para me ouvir. E eu já entrei falando para ela: o céu, o inferno. Aí ela olhou para mim, esticou o olho. Falei: Satanás, tu vai sair daí hoje, porque o Senhor Jesus te ordena. O Senhor Jesus é autoridade, veio para vencer, e ele tem autoridade. Sai desse corpo. Aí da hora ela tatalhou o olho, eu digo: no nome de Jesus, porque ela estava numa cama médica, isso no hospital, não estava na UTI não, na enfermaria, só sendo tratada, porque ela não podia comer, ficou toda torta, dedos, nariz para cá, boca aqui, e pés, tudo, ela parecia assim, e com a voz daquela. Eu falei: hoje tu vai sair desse corpo. Aí ela olhou para mim assim, regalou, falou: eu não saio daqui. Vai sair no nome de Jesus, porque foi Jesus que mandou, não fui eu, o homem, foi Jesus. Aí saiu aquele demônio. Falei para ela: o céu ou inferno, escolha onde você quer morar. Tem duas moradas, céu ou inferno. Ela ficou me olhando assim. Eu falei: eu não vim aqui como pastor para pregar para você, eu vim aqui para falar de Jesus, que você vai ou para o céu ou para o inferno. Você já conhece a palavra.
Aí eu falei, mas o diabo já saiu. Eu falei, o diabo já saiu, agora a senhora conhece a palavra de Deus. O que a senhora quer? Quer inferno? Aí ela fez assim com a cabeça. Eu falei, quer o céu? Ela falou assim. Eu falei, então se arrependa com Jesus. Ela se arrependeu, em poucos dias estava em casa, direito, disse que os filhos a procurou, se amaram, foi lá pedir perdão para o esposo que foi embora e já estava com outra, chorou muito, disse, eu acabei com você. Eu fui, sabe, ia para a igreja, chegava em casa, jogava a panela na cabeça dele. Então são aprendizado que a gente tem. Chegava em casa, era o diabo em vida. Então essas pessoas, ou se arrependa bem que ela teve chance, porque havia uma missionária na brecha orando. Aquela mulher, ela chorou de gritar, a missionária, na porta. Quando ela falou que queria, o diabo saiu e ela aceitou Jesus, fez o concerto com Jesus. Aquela irmã missionária usada por Deus, ela bateu o joelho no chão, chorou de urrar, falou assim, ó, nunca ninguém conseguiu reverter. Ela está há mais de 10 anos nessa situação. E hoje a minha irmã encontrou de novo a salvação. Porque ela falou assim, o senhor não foi com... Eu não fui com... porque a escritura... Que escritura, irmão? Foi com a palavra de Deus diz para a senhora, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Não tem acerto com Deus, com conserto de manha, de bondadinha, de alisar pecado. Pecado é pecado. Para Deus não tem diferença. Oremos ao Senhor. Quem está revestido com a palavra de Deus está revestido de autoridade para a salvação, porque não adianta só querer a porção aqui da terra. Nós podemos ter essa porção aqui na terra. Está revestido é estar salvo. E nós estamos no tempo, nós somos a igreja, queira ou não queira. Queira olhar para Paulo há quase 2000 anos atrás e olhar para Paulo e dizer, mas Paulo já pregava isso. Pode falar o que você quiser. Passou todos que passaram. E para Paulo também Jesus já voltou. E para nós, enquanto Jesus não retorna para a humanidade inteira, porque aí vai ser para mortos, para vivos, entenda bem essa escritura. Não adianta a gente alisar a escritura com pregaçãozinha doce, que move o nosso ego. Não adianta, a verdade é quem vai libertar. Jesus disse, conhecereis. Sabe para quem Jesus está falando isso? Não foi com... conhece a verdade, vai te libertar. Não, é para os que eram santificados e que se diziam de Deus. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se você não andar na verdade, você está no inferno. É essa a palavra que Jesus deu. Não está todo ali o contexto, mas é essa a palavra que Jesus deu. E é o que quer dizer, verdade, conhece a verdade, salvação. Quer andar na mentira com a verdade, vai estar no inferno. Então, nós temos que estar atentos, porque o Senhor veio dar paz que excede entendimento, vem trazer a graça no amor, vem trazer a vida já aqui na terra, a vida eterna. A gente já começa a viver daqui e experimentar do bem de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Jesus Cristo é a salvação. Esses dias, mané, um irmão falava comigo, tem muitos, né? E estão aí, estão hoje aí, né? Auxiliando, coisa. Mas a vida dessa pessoa era assim, né? Eu falei, só Deus, né? Nós não temos direito de julgar. Só Deus poderá julgar. Então, eles estão hoje lá, né? Com o emblema do Brasil. Tudo bem, né? Que o Senhor administre essa nação, mas com o amor e a misericórdia de Deus, pela justiça de Deus, para que o nome do nosso Deus seja santificado e não envergonhado. Pai, nós nos pomos na Tua presença. Há vidas que ouvirão essa mensagem, e que, Senhor, possam talvez se desviar, se afastar dos caminhos. Quantos dos nossos, Senhor, quantos dos nossos estão, Senhor, necessitando da Tua misericórdia, porque falhamos todos os dias e temos pecados, temos desejos, temos falhas. Nos ajuda, Senhor, para que Teu amor e Tua misericórdia estejam sobre nós. Perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores.
Como assim Davi achou graça a teus olhos, a ponto de tu dizer que, Senhor, encontrou ele segundo o teu coração, porque era homem de arrependimento, era homem, Senhor, Senhor, que conseguia se arrepender e dizer, Senhor, me corrige, eu pequei realmente, mas não corrijo os outros por causa de mim. Senhor, isso é maravilhoso, que nós aprendamos com Davi, e ele ficou na história, para que o rei fosse chamado filho de Davi, quer dizer, aquele que tem o reinado, aquele que trouxe o reinado para nós, mas o reinado eterno, que é Jesus Cristo. Senhor, porque honraste a Davi, porque era um homem de arrependimento. Senhor, eu te louvo, honra nossas vidas, que a tua misericórdia, que é o fator de não sermos consumidos, nos ajuda, Senhor, nesta hora. Sabemos que hoje estamos na igreja da última hora, Senhor, que em breve tu virá buscar a tua igreja, e aqueles que descansaram, já tiveram a sua oportunidade, e aqueles que, Senhor, ainda estão aqui, tu poderá pegar a igreja de pé, tu poderá buscar nos túmulos, Senhor, porque tu, Senhor, és fiel, tu, Senhor, jamais abandona os teus. Ajuda os que estão em fraqueza, Senhor, ajuda todos nós, dá-nos força, Senhor, porque a tua palavra é graça, é vida, é luz. Senhor, tu nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz, e eu declaro, Senhor, libertação, cura e restauração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você ouviu essa palavra, chegar até você, é porque a misericórdia de Deus quer te alcançar, e você saiu dos caminhos do Senhor. Arrepende-te, enquanto é tempo, arrepende, porque há chance, enquanto está em vida há chance. Quando há orações, eu conheço pessoas que elas ficam idosas e dizem, mas está velho porque ela não teve graça de viver, ela teve graça de oportunidade que Deus está dando para não ir para o inferno, porque há orações para essa pessoa, porque depois da morte a palavra diz sexo e juízo. Se você ouviu e quiser se arrepender hoje, novamente, eu peço a você, reconcilia-te com Deus hoje, aonde você estiver. Você pode ajoelhar, ou estar dentro do seu carro, você orar, ou entrar na porta do seu quarto e se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu renovo a aliança de salvação que tu tem comigo, perdoa os meus pecados, Senhor, renova, Senhor, neste momento. Eu creio, Jesus Cristo, que eu tenho chance da salvação, e Jesus Cristo vai te salvar. Eu restauro a aliança contigo, renovando, mas me lava dos meus pecados, e Jesus vai fazer isso. E se você quer aceitar Jesus Cristo, outros que estiverem nessa live, levante as mãos para o céu e diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Tudo está. Você entendeu o segredo? Quem se ausentou para restaurar, renovar a aliança de salvação com o Senhor, é se arrepender. Quem vai pela primeira vez aceitar Jesus, é também se arrepender. Então, não há diferença a não ser se arrepender. Diga, perdoa os meus pecados, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Então, com certeza, você vai estar na salvação. E o demônio que talvez, quem sabe você está ouvindo, perturba a sua casa, perturba a sua vida, perturba a sua família, pessoas perturbadas, que não têm paz e que só vê o mal, que vivem debaixo da maldição. Jesus Cristo entra, renova, restaura, mas vai para a igreja, que é a fonte de Jesus Cristo na terra, é a igreja. E o Espírito Santo te ajudará, o Espírito Santo, que é o Consolador, vai te ajudar. Amém? Então oremos ao Senhor, que Deus cure e tire a enfermidade. Tem enfermidade que é da carne, tem enfermidade que é espiritual. Você viu daquela mulher, estava presa toda torta, não tinha médico, já estava 10 anos no hospital, não tinha quem tirasse o mal dela, e Jesus Cristo tirou por um segundo. É só reconhecer. Davi por um segundo não foi fulminado, não foi morto. Senhor, me perdoa. O profeta disse, tudo bem. E aí transpassou a morte, mas ele sentiu dor, chorou pela morte do filho, mas não tem problema, Deus honrou, e ele reconheceu,
é Deus. Quando nós reconhecemos o castigo de Deus e a correção de Deus como o bem de Deus em nossa vida, nós alcançamos mais bem de Deus. Entendeu? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor de Israel, nosso Deus, a qual que em Cristo Jesus nos fez filho de Abraão e também Senhor, nos fez Israel de Deus. Senhor, que nos chamou, nação santa, povo adquirido. Senhor, nos ajude, ainda há chance para todos nós. Ainda estamos aqui, Senhor, nos guarda, como igreja da última hora, como povo a qual Tu tens chamado. Dá força àqueles que se ausentaram a voltarem aos caminhos. Dá força àqueles que pecaram a reconhecer e se arrepender e aceitarem, Senhor, o Teu amor, a Tua correção. Para que possam, Senhor, terem dias de refrigério. Para que possam, Senhor, a Tua igreja ter força, ter graça e alcançar a salvação. Alcançar a cura, a libertação. Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça nesse pão diário. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estarei aqui às 10 horas, mas às 8 horas, para os que podem, presencial na rua Murilo Furtado, 849, com a missionária Simone. Amanhã também às 20 horas, com a Bispa Lenice, culto, né, mulheres, e vai ter aí dia 19 também, mulheres na rocha. Olha, vem de todos os lugares. Pega o avião, pega o seu carro, venha estar conosco. Mulheres na rocha, dia 19. Eu te convoco. Na sexta-feira também, com o Bispo Edson, pregadores, nós estamos mandando a arte, né, o trabalho na direção do Bispo Edson, uma bênção de Deus para libertação e cura com a palavra de Deus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.